O clima no Vasco da Gama está mais agitado do que nunca depois das saídas de Manuel Capasso e Souza. O clube já definiu quem será o próximo a se despedir de São Januário na janela de transferências que abre no dia 10 de julho. E claro, tem muito mais notícia rolando nos bastidores do Gigante da Colina. O torcedor vascaíno vai ter um Acorda Vascão pra lá de movimentado, hoje recheado de informações quentes, desde reforço, saída, situação da base, até os detalhes sobre o futuro de Felipe Coutinho. Então já prepara o café porque tem muita coisa pra gente falar sobre o nosso Vascão. Vamos começar com o que todo torcedor gosta de ouvir: vitória em cima de rival. Ontem o Vasco da Gama simplesmente atropelou o Flamengo na primeira partida da final da Copa Rio Sub-16. O jogo aconteceu no estádio Nivaldo Pereira com mando vascaíno e foi o verdadeiro show da molecada. Para reforçar o time, alguns jogadores que atuam no Sub-17 desceram de categorias só para dar aquele gás extra. Resultado 3-1 para o Vasco, com gols de Cauã Vitor, Diego Minetti e Léo Vilela. A partida de volta ainda não tem data e horário definidos, mas será no próximo fim de semana com o mando do Flamengo. Mais uma vez a base do Vasco mostrando força. Quando o assunto é clássico carioca nas categorias de base, o torcedor já sabe, a garotada do Vasco costuma dar conta do recado. Mas não é só a base que tem movimentação não. No time principal, duas peças que ainda não entraram em campo nesta temporada também estão sendo assunto. Estrela e Davi vivem situações bem delicadas por conta de lesões sérias. O Estrela, que tem um problema congênito no gílio, e o Davi, que rompeu os ligamentos também do gílio, numa partida do Brasileirão do ano passado contra o Cruzeiro, seguem em tratamento intensivo. E olha só, enquanto o elenco principal ganhou 10 dias de folga depois da vitória sobre o São Paulo, esses dois atletas vão seguir trabalhando firme no CT Múcio Barbosa. Enquanto a maioria dos jogadores curte as férias, Davi e Estrela seguem na rotina de recuperação, tudo para que estejam aptos para voltar aos treinamentos no próximo dia 23. O objetivo do departamento médico e da comissão técnica é que eles já iniciem o processo de reintegração ao grupo logo após esse período de recesso. E é claro que o Vasco deposita muitas expectativas nos dois jogadores, especialmente nas mãos de Fernando Diniz, que vem sendo visto como o nome certo para potencializar o elenco. Falando em elenco, o que mexe com a cabeça do torcedor nesse momento é a janela de transferências que está chegando. O dia 10 de julho é a data-chave para o Vasco começar a oficializar entradas e saídas. E esta semana já é considerada decisiva nos bastidores. O diretor executivo Ademar Lopes, recém-contratado, chega ao Rio de Janeiro para intensificar os trabalhos da reformulação que o clube pretende fazer. Mesmo à distância, o dirigente português já vem atuando em conjunto com o setor de scout e análise de mercado do Vasco, identificando as carências mais urgentes do elenco. E a análise é clara: as prioridades estão no meio-campo e no ataque. São esses dois setores que devem receber reforços nas próximas semanas. A ideia da diretoria é buscar jogadores sul-americanos jovens com potencial de crescimento que se encaixem na filosofia de trabalho do Fernando Diniz. Ademar Lopes é conhecido justamente por ter um olhar clínico para esse tipo de perfil. Então, o torcedor pode esperar novidades, sim. Se serão reforços de peso ainda é cedo para dizer, até porque o processo de contratação ainda está no começo, mas que o Vasco vai ao mercado, isso é certeza. Outra estratégia que o clube pretende adotar nesta janela é a famosa troca de ativos. O que significa trocar jogadores do elenco atual por reforços que interessem ao clube. E um dos principais nomes dessa lista de saídas já está definido. Depois de Capasso e Souza, o próximo a dar adeus é o atacante chileno Jean Davi Menezes. As conversas já estão bem avançadas e a saída do jogador está praticamente sacramentada. O Vasco não aceitou a ideia de uma rescisão contratual simples, até porque o clube investiu mais de 8 milhões de reais na contratação do atleta, junto ao Toluca do México no ano passado. Por isso a diretoria trabalha para que haja pelo menos algum retorno financeiro ou uma troca que beneficie o elenco. Inclusive o Vasco já esteve em conversas com o América do México no início do ano para uma negociação que envolvia o atacante Brown Rodrigues, mas o negócio acabou não evoluindo. Outro clube que recentemente demonstrou interesse foi o Colo-Colo do Chile. Inclusive o Vasco tem interesse, é um jogador de lá, Lucas Cepeda, ponta esquerda de 22 anos.
O Vasco até ventilou a possibilidade de incluir o Jean Davi na negociação e conseguiram um abatimento no valor de compra do Cepeda. Não dá para cravar que isso vai acontecer, mas o que é certo é que Jean Davi Menezes não faz mais parte dos planos e será o próximo a sair. A diretoria segue monitorando o mercado e tentando encontrar a melhor solução, seja por venda direta, empréstimo com opção de compra ou uma negociação que envolva a chegada de outro atleta ao Vasco, enquanto a saída de Jean Davi se encaminha. Outro ponto importante nos bastidores é a renovação de contratos. E aqui a situação é bem diferente para cada caso. Começando por Paulinho Paula, o Vasco já fez uma proposta oficial ao empresário do jogador, mas até agora não obtive resposta. Nem um sim, nem um não. Mas quem conhece os bastidores sabe que, quando a resposta demora tanto, é sinal de que a renovação dificilmente vai acontecer. O contrato atual de Paulinho vai até o final deste ano, mas o futuro dele no clube é incerto. Já com Felipe Coutinho, o cenário é completamente oposto. As conversas estão avançadas e o empresário do jogador está na Inglaterra, tratando da rescisão com o West Ham. Assim que esse processo for concluído, Coutinho ficará livre no mercado. E a expectativa é que ele assine com o Vasco até meados de 2027. Felipe Coutinho, que completou 33 anos agora no último dia 12 de junho, ainda tem muita lenha para queimar e a diretoria vê nele uma peça-chave para o projeto esportivo dos próximos anos. Outro nome que preocupa é o do goleiro, Léo Jardim. Por enquanto, nada de renovação ou definição sobre o futuro dele. A situação segue em aberto, o que aumenta a tensão entre torcedores e diretoria. E para piorar, surgiram rumores de interesse do Porto de Portugal. Uma entrevista recente de um jornalista português trouxe informações de que o clube lusitano busca um zagueiro, mas por enquanto nada oficial sobre o goleiro do Vasco. Mesmo assim, o torcedor já começa a se perguntar: será que o Vasco vai perder mais uma peça importante, sem conseguir uma reposição à altura? E a semana promete ser movimentada também por conta das chegadas de Ademar Lopes ao Brasil. O executivo vai colocar a mão na massa tanto para resolver pendências internas, como para buscar os reforços tão esperados. O torcedor pode ter certeza de que as próximas semanas serão de muitas definições, tanto para quem fica quanto para quem sai. Agora, se você acha que o clima nos bastidores já está agitado, espera só pelas novidades, que ainda estão por vir. O Vasco está no meio de uma grande reestruturação e cada decisão vai impactar diretamente no desempenho dentro de campo no restante da temporada de 2025. Enquanto o torcedor vascaíno acompanha toda essa movimentação de perto, uma coisa é certa: o Vasco está se preparando para um segundo semestre de muitas mudanças e com uma expectativa altíssima em relação aos reforços que estão por vir. A diretoria sabe que não pode errar nas contratações, principalmente depois da primeira parte de temporada abaixo do esperado. Existe uma pressão interna e externa muito grande para que o clube faça contratações pontuais e que realmente cheguem para resolver. O técnico Fernando Diniz também tem participado ativamente dessas conversas, indicando posições e perfis de jogadores que considera fundamentais para melhorar o desempenho da equipe. E a preocupação com o elenco atual não para apenas nas questões de contratações e saídas. A situação física dos jogadores também virou pauta importante. Além dos casos já conhecidos de Davi e Estrela, que seguem em recuperação, o departamento médico está de olho em outros atletas que apresentaram desgaste nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com a volta aos treinos marcada para o dia 23, a expectativa é de que o elenco seja reavaliado por completo para entender quais jogadores estarão prontos para os próximos compromissos e quem ainda vai precisar de um tempo maior de preparação física. Outro ponto que vem sendo debatido nos corredores de São Januário é a questão das possíveis trocas de jogadores. A ideia de utilizar atletas como moeda de negociação pode ser a solução encontrada pela diretoria para equilibrar o elenco, sem fazer grandes investimentos financeiros. Essa estratégia já foi testada em outros clubes do futebol brasileiro e, se bem executada, pode render bons frutos ao Vasco. Nomes como o de Jean Davi Menezes já estão na lista de possíveis trocas. E outros jogadores que não têm tido espaço no elenco também podem entrar nessas conversas. Tudo vai depender da evolução das negociações nas próximas semanas. A diretoria também mantém conversas abertas com clubes do exterior, principalmente do futebol sul-americano, como Chile, Argentina e Uruguai.
Admar Lopes, com sua experiência e contatos no mercado sul-americano, está trabalhando para encontrar jogadores que encaixem no perfil que o Vasco busca, jovens com potencial de crescimento e que possam dar retorno técnico e financeiro no futuro. A torcida, é claro, aguarda com ansiedade os anúncios oficiais e sonha com reforços de peso para mudar o rumo da temporada. E como se não bastassem as movimentações no mercado, a situação de Léo Jardim continua sendo um ponto de atenção. O goleiro, que tem sido um dos destaques da equipe nas últimas temporadas, ainda não chegou a um acordo para renovação. A possibilidade de uma saída para o futebol europeu, especialmente para o Porto de Portugal, não está descartada. A entrevista recente com o jornalista português reforçou que o clube lusitano está em busca de um zagueiro, mas a situação de Diago Costa, atual goleiro titular do Porto, pode abrir uma janela de oportunidade para que Léo Jardim entre na mira caso o português seja negociado. Por enquanto tudo segue no campo das especulações, mas a preocupação da torcida só aumenta. Enquanto isso, Felipe Coutinho segue como a grande esperança de reforço de impacto para o Vasco. As conversas estão bem encaminhadas e a expectativa é que o jogador chegue para ser uma das lideranças dentro de campo. O contrato com duração até 2027 mostra que a diretoria está pensando a longo prazo com o meia, que tem tudo para ser uma referência técnica e motivacional no elenco. Coutinho, com sua experiência internacional e identificação com o clube, pode ser o diferencial que o Vasco precisa para subir de produção no Campeonato Brasileiro e nas demais competições que disputar na temporada. E é claro que o torcedor fica de olho em tudo isso, esperando que os próximos capítulos dessa história tragam boas notícias. As semanas que antecedem a abertura da janela serão decisivas para o futuro do Vasco em 2025. Entre chegadas, saídas, renovações e reestruturação do departamento de futebol, o momento é de expectativa e muita movimentação nos bastidores de São Januário. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol, um rumor vem ganhando corpo e deixando torcedores vascaínos em polvorosa. Circula com força crescente a informação de que o bilionário Nasser Al-Khelaifi, poderoso presidente do Paris Saint-Germain e figura central no fundo de investimentos do Catar, teria feito uma proposta bilionária para adquirir o controle do Vasco da Gama. Isso mesmo. O gigante da colina, que já passou por recente processo de SAF, pode estar na mira de um dos homens mais influentes do futebol mundial. A especulação surgiu a partir de movimentações discretas, mas significativas, no mercado de investimentos esportivos. Fontes ligadas ao entorno de Al-Khelaifi apontam que o dirigente busca ampliar a rede de clubes sob influência do grupo catari, mirando agora o promissor mercado sul-americano. E o Vasco, com sua enorme torcida, história centenária e localização estratégica no Rio de Janeiro, seria o alvo perfeito para se tornar o PSG das Américas. Ainda não há confirmação oficial, nem por parte do Vasco nem do PSG, mas a proposta, que, segundo os rumores, ultrapassaria a casa de 4 bilhões de reais, teria sido apresentada nos bastidores da 777 Partners, atual controladora da SAF vascaína. O fundo norte-americano, que enfrenta desafios financeiros e questionamentos sobre sua gestão, estaria avaliando a oferta com cautela. Uma possível saída da 777 abriria caminho para a entrada de Al-Khelaifi, que transformaria o clube cruzmaltino em um novo polo de talentos globais, semelhante ao que fez com o PSG em Paris. O projeto, caso se concretize, incluiria investimentos pesados em estrutura, centro de treinamento, categorias de base e, claro, contratações de impacto. O objetivo? Fazer do Vasco uma potência no futebol sul-americano e, quem sabe, um trampolim direto para o cenário europeu. Os primeiros rumores já dão conta de que olheiros ligados ao PSG estariam mapeando jovens talentos no Brasil com o selo Projeto Vasco. Enquanto isso, a torcida vascaína se divide entre a empolgação e a cautela. Muitos sonham com dias de glória, títulos e contratações de peso, como viveu o PSG com Neymar, Mbappé e Messi. Outros, porém, veem com desconfiança mais uma troca de mãos, temendo que o clube perca ainda mais sua identidade. O certo é que o burburinho está lançado e, se depender da ambição dos catari,
São Januário pode, em breve, respirar ares de Champions League. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.